Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre um assunto da cinemática lá da física, muito conhecido, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Eu vou dar continuidade à ideia que a gente estava estudando na sala, meus alunos aí do primeiro B e C, a gente estudou o movimento uniforme. E aí, só dando uma lembrada para poder ligar com o conteúdo de hoje, o que foi que a gente aprendeu na parte cinemática do movimento uniforme? A gente viu que no movimento uniforme não existe aceleração, tá? A aceleração é zero e a velocidade é constante. E aí a gente aprendeu algumas fórmulas relacionadas com o movimento uniforme, fez alguns exercícios. E agora a gente vai estudar outra parte do movimento, que é o movimento uniformemente variado, que é quando agora vai apresentar uma aceleração, a aceleração vai ser constante e a velocidade vai se tornar diferente de zero. E aí eu começo falando um pouquinho sobre a aceleração. Onde é que a gente pode encontrar esse termo de aceleração no nosso cotidiano? Se você pega um carro, ou se você pega um ônibus ou um metrô, ele existe uma aceleração. Então, por exemplo, se você está na sua casa e quer se dirigir ao centro do Recife e você pega um carro, você não pode dirigir de lá até o centro do Recife com uma velocidade constante. Então, vai ter momentos que você vai precisar acelerar, o carro vai precisar, momentos que você vai precisar frear. Então, essa ideia de aceleração média está relacionada justamente com esses assuntos que a gente vê no dia a dia, seja que a gente vai fazer uma corrida, que a gente vai mais rápido, mais lento, então a gente trabalha o tempo todo com essa ideia de aceleração. E aí eu trouxe para vocês a primeira fórmula, que é a da aceleração. Aí eu coloquei aqui, ó, aceleração é delta, lembra do delta, que é a variação da velocidade, dividido pela variação do tempo. Lembrando que essa variação, a gente já aprendeu isso, sempre vai ser final menos inicial. Então, a variação dessa velocidade vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Dividida pelo intervalo do tempo, que novamente seria o tempo final menos o tempo inicial. E aqui a gente tem a sigla de cada um desse, né? Que a gente já comentou um pouco mais sobre isso. O que eu preciso saber do movimento uniformemente variado? Como eu já tinha adiantado para vocês, nesse movimento aqui, minha aceleração ela é constante, tá? Então, se eu começo um percurso com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, eu vou terminar com 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração ela não é alterada. O que vai ser alterada vai ser a velocidade, que pode acelerar ou diminuir. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês é movimento cuja velocidade varia uniformemente com o tempo, isto é, varia de quantidades iguais em intervalos de tempos iguais. A aceleração do móvel é constante no decorrer do tempo, que eu falei para vocês que é o ponto-chave, e o espaço percorrido aumenta proporcionalmente com o tempo, né? Então, ao quadrado do tempo, que aí a gente vai ver qual que é a fórmula desse. Mas, assim, de importante mesmo, você tem que deixar claro que a velocidade não vai ser mais constante, como era no movimento uniforme, lembrando disso. Então, ela é diferente de constante. E a aceleração, ela é constante, tá? Não vai ser mais igual a zero, como no movimento uniforme. E aí eu tenho a classificação, né? Que lembra que a gente estudou lá no movimento uniforme, se ele era progressivo, se ele era retrógrado e tal. Pronto, a gente vai usar essa mesma ideia, só que vai ser relacionado com aceleração e velocidade. O que a gente tem aqui? No primeiro eu tenho, se o meu sinal da aceleração ele for positivo e minha velocidade for positivo, um produto entre eles, mais com mais dá mais, então ele vai ser positivo. Então eu vou classificar esse movimento como acelerado e progressivo. Se a minha aceleração ela for negativa e a velocidade negativa, menos com menos dá o que na multiplicação? Mais. Então ele vai ser acelerado, porque está positivo, e retrógrado, porque está negativo a aceleração. A aceleração não, a velocidade. E aí, o que acontece? Terceiro caso, se a minha aceleração for positiva e minha velocidade ela for negativa, mais com menos dá menos. Então eu digo que esse movimento ele é retardado e retrógrado. Novamente, porque aqui a velocidade vai estar negativa. E no terceiro caso, se eu tiver aceleração negativa e a velocidade positiva é a mesma ideia, ó, menos com mais, menos. Então eu digo, como deu negativo, movimento retardado e progressivo, ok? Aí a gente vai para a equação horária da posição. Lá no movimento uniforme, a gente aprendeu o sorvete, né? Que era S
é igual a S0 mais VT. Lembra disso? Lembrando sempre que a gente utiliza, na maioria das vezes, no sistema internacional, no SI. Então, esse t é elevado a 1, então é uma equação do primeiro grau. Já nesse caso aqui, ele está elevado ao quadrado, que é o que a gente chama sorvetão, que é o espaço final, espaço inicial, tá? Mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. E aí eu coloquei 2 bizuzinhos para a gente poder relembrar lá na hora de fazer as questões, lembrar da fórmula. É o famoso sorvetão, ou eu posso dizer, sentado no sofá, vendo televisão até meia-noite, que é uma das coisas que a gente tá fazendo bastante, né, nessa quarentena. E aí é só para vocês lembrarem da fórmula. Eu também tenho a equação horária da velocidade, tá? Que é V final é igual a V inicial mais aceleração vezes T. E aí eu botei uma frasezinha, vi você à toa, só para lembrar. Eu também gosto de falar voate, ajuda bastante lá na hora. Outra fórmula que a gente utiliza no movimento uniformemente variado é a equação de Torricelli. Gente, essa fórmula ela é detalhe por quê? Qual o diferencial dela para outra? Eu não utilizo o tempo. Então, toda vez que uma questão ela não te dá o tempo, veja aqui que eu tenho velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Ou seja, eu não tenho aqui o tempo. Então, se eu não tenho tempo, eu posso utilizar tranquilamente a equação de Torricelli. E aí a frasezinha é vovó na asa delta 2, só para vocês lembrarem. E aí a gente tem a ideia dos gráficos do movimento uniforme, que aí a gente já lembrou. Por exemplo, lá no movimento uniforme normal, o que eu tinha? Eu tinha, o gráfico era uma reta, lembra disso? Porque era do primeiro grau. Aí agora a gente vai ver como é que se comporta no segundo grau. Primeiro caso é a aceleração versus o tempo. Toda vez que você tiver um gráfico de movimento variado, de aceleração vezes o tempo, o teu gráfico vai ser uma constante, ou seja, vai ser retinho, tá? Que ele pode ser acelerado ou ele pode ser retardado. Ele vai ser acelerado quando ele for positivo e ele pode ser retardado quando ele for negativo, tá? No segundo caso de gráfico, eu tenho velocidade vezes o tempo, ó. No sistema progressivo e no sistema retardado progressivo e no sistema acelerado progressivo. O que eu posso verificar aqui? Vê? No retardado progressivo, ele começa com a velocidade positiva e ele vai decaindo até uma velocidade negativa. No acelerado progressivo, já que ele está acelerando, então ele vai começar do negativo, ele vai aumentando. O que é o característico aqui? No retardado progressivo, a minha velocidade aqui no ponto de que muda, né, o tempo, a parte da positiva para negativa é 0. Aqui também. Só que nesse caso aqui, minha aceleração ela é menor que 0, porque ela está decrescendo. E nesse caso aqui, a aceleração ela é maior que 0, porque ela está crescendo, tá? Terceiro caso é a da posição versus o tempo. É aí que entra, como eu falei para vocês, a parábolazinha, porque como que é do segundo grau. Lá no movimento uniforme, novamente falando, a gente tinha uma retinha. Aqui, ó, movimento uniforme era assim. Um variado, que agora eu vou ter a aceleração, tá? Aí ele pode ser ou para cima ou para baixo. Se ele for para cima, cavidade para cima, eu tenho uma aceleração maior que 0. Se ele for para baixo, eu vou ter aceleração menor que 0, tá? E aí a gente tem que lembrar um pouquinho das propriedades do gráfico movimento uniforme. No caso lá que a gente viu da aceleração versus o tempo, toda vez que eu tiver um gráfico da aceleração versus o tempo, eu posso encontrar, essa aceleração vai ser numericamente, essa multiplicação vai ser numericamente igual à área. Lembrando aqui, ó, que a gente sabe que a aceleração, ela é a variação da velocidade, que a gente viu no começo, sobre o tempo. Então, se eu quiser encontrar esse tempo, é só fazer meio pelos extremos, tá? Se eu quiser encontrar a aceleração, eu divido a velocidade pelo tempo. E se eu quiser encontrar a velocidade, eu vou achar a aceleração vezes o tempo. Então, como a aceleração aqui ela está
vezes o tempo, eu posso encontrar o quê? Minha velocidade. Então, eu posso dizer que a minha velocidade, nesse caso aqui, vai ser a variação, né? A aceleração vezes o tempo. E aí, se vocês notarem nesse gráfico, eu tenho um desenho exatamente da área do retângulo. E a área do retângulo nada mais é que base vezes altura. Então, quando eu faço a multiplicação, eu encontro a área. E se eu acho a área, logo eu vou encontrar quem? A velocidade, tá? O segundo caso é quando é a velocidade vezes o tempo, que aí a velocidade vezes o tempo eu vou ter o seguinte, eu vou ter a tangente. Não sei se vocês lembram lá da matemática, né? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se você redesenhar no gráfico, você vai encontrar essa tangente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que o cateto oposto nada mais é que a velocidade. E o cateto adjacente é a variação do tempo. Então, quando eu faço a diferença, eu acho a tangente. Então, logo eu acho de cara a área, tá? São dicasinhas aí que ajudam bastante lá na hora do vestibular. O SSA gosta muito de colocar esse tipo de questão. E aí eu coloquei uns exemplos. Exemplo 1. Um carro partindo do repouso leva 5 segundos para alcançar a velocidade de 20 metros por segundo. Calcule a aceleração. Bem simples, né? Ó, se o tempo é 5 segundos e a aceleração... Deixa eu trocar aqui a cor da canetinha, fica melhor. Eita, não tá... Aí. Deixa eu ver com a cor da tinta. Tá um vermelho. Pronto, vê. Se eu tenho o tempo aqui 5 segundos e a velocidade dele é 20 metros por segundo, isso significa que ele partiu de uma velocidade inicial zero. Ou seja, dica, se ele só der uma velocidade para você na questão, você vai utilizar ele como se fosse ΔV. E aí põe na fórmula, né? Ou você coloca na fórmula do Voat, né? Que aí você pode fazer o seguinte, substituir, velocidade final é 20, a velocidade inicial partiu do zero, a aceleração eu quero descobrir e o tempo é 5 segundos. Então, se eu organizar aqui, vai ficar 20 igual a 5A, logo a aceleração vai ser 20 dividido por 5, que é 4. Ou tu pode fazer, como ele quer aceleração, tu faz direto na fórmula. A aceleração é o ΔV, como eu estava falando, sobre o ΔT. E aí, ó, só dividir 20 dividido por 5, que vai dar a mesma resposta lá. 4 metros por segundo, tá? Ao quadrado. Que aí é só lembrando, tá? Aceleração é metros por segundo ao quadrado, velocidade é metros por segundo, tá? Só para vocês poderem diferenciar. Exemplo 2. Um corpo realiza um movimento uniformemente variado, ele deu essa equação. S é igual a menos 2t mais 4t ao quadrado. Está no SI, só lembrando, SI é espaço, é sistema internacional, onde eu tenho metros e tenho segundo. O que eu tenho que lembrar aqui, ó? O teu espaço, sempre que tu tiver um tipo de equação, uma função horária dessa, a dica é tu escrever a fórmula exatamente embaixo. Lembra que a gente aprendeu isso no movimento uniforme? Exatamente, ou embaixo ou em cima igual. Então, vou colocar aqui que tem mais espaço, então eu posso dizer que S é igual. Quem que é a fórmula? Sorvetão. S0 mais V vezes T mais A. Eita, abstraiu minha letra, tá? Que eu tô usando o mouse daqui do notebook. T ao quadrado dividido por 2. Pronto, se você só olhando aqui já dá pra gente identificar as coisas. Por exemplo, quem é que tá multiplicado por T? A velocidade, que é menos 2. O S0, cadê André? Ele não tá, então quer dizer que ele é zero. O que é a aceleração? Ó, a aceleração é algo dividido por 2, mas veja que na minha equação aqui não tem nada dividindo. Então, isso significa dizer que esse número aqui ele foi dividido por 2 para virar 4. Então, eu já sei que a aceleração é 8. E assim a gente vai julgando. Então, vê. A velocidade inicial do corpo ela é menos 2 metros por segundo ao quadrado. 2. A aceleração do corpo é 4 metros por segundo. 3. No instante t
2 segundos, o corpo estará na posição 20 metros. Vamos lá ver? Vê, como eu falei para vocês, ó, se você colocar, vocês vão identificar exatamente como ela está. S, tá? É igual, S0 não tem, no lugar da velocidade tem menos 2, tá vendo? T, e a aceleração que foi dividida, então, na verdade, ela era 8. Então, o primeiro está verdadeiro, porque a velocidade inicial realmente é menos 2. O segundo, ele vai estar falso, porque, como eu falei para vocês, a aceleração... Eita, desculpa aqui, fechou. Encontrei estes resultados. A aceleração... Desculpa aí. A aceleração, na verdade, ela é 4, tá, gente? E o terceiro, ele quer saber... Então, se está falso ou verdadeiro, é só substituir, né? Então, vai ser, quando o tempo for 2, menos 2 vezes 2 mais. Aí, no lugar de T, ó, gente, não fiz nada demais. No lugar de T, eu substituí por 2. E aí, deu 12 metros. Então, tá falso. Porque está falso, se você voltar aqui, ó. Ele disse para você que o espaço final, quando o tempo era 2 segundos, era 20 metros. E, na verdade, a gente viu que é 12 metros, ok? Exemplo 3. Esse aí é um exemplo de gráficos, para a gente poder identificar, vê. No gráfico representam-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea em função do tempo. Pode-se, então, afirmar que o módulo de velocidade do corpo tem o gráfico, aí ele diz, aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos, B, diminui no intervalo de 20 segundos a 10 segundos, C, tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos, e D é uma constante e diferente de 0 no intervalo de 10 a 5 segundos. Ó, espaço vezes o tempo. O que a gente vai identificar aqui? Perdão. Aumenta, vamos lá olhar. Aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos. De 0 a 10 segundos, tá? Então, podemos afirmar que o modo da velocidade. Isso tem a ver com a velocidade? Não. O que aumenta? É o espaço, não é a velocidade. B, diminui no intervalo de 20 segundos a 40 segundos. Então, de 20 a 40, novamente, quem diminui é o espaço. Eu quero dados da minha velocidade. Tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos? Não. Por que não vai ter? Porque não é um movimento uniforme. Lembra aí, tá, gente? Movimento uniforme é que a velocidade é constante. No movimento uniformemente variado, não pode esquecer disso. No movimento uniformemente variado, isso aqui é diferente, tá? Não pode ser constante. E a letra D é constante e diferente de 0 no intervalo de 10 a 20 segundos. Ó, isso aqui tá verdadeiro porque no intervalo de 10 a 20 segundos está o quê? Uma constante. Então, resposta, letra D, tá? E o exemplo 4, vê. Um barco navegando a favor de uma correnteza do rio tem uma velocidade de 6 metros por segundo ao quadrado. Contra a corrente, sua velocidade é 2 metros por segundo. Ambas em relação à Terra. Podemos afirmar corretamente que a velocidade da correnteza em relação à Terra e em relação ao barco é igual a quanto? Vamos lá ver. Vê, a favor da correnteza, tá? Do barco em relação à Terra, a velocidade é dada pela soma das velocidades, né? Então, é só somar toda a velocidade. Se você somar a do barco com a da correnteza, você vai encontrar 6. Já contra a correnteza da velocidade do barco em relação à Terra é dada pela diferença. Então, é só você subtrair. Porque isso aí vem da ideia de vetores que a gente vai aprender. Eu acho que você já viram alguma ideia na parte de matemática. Se eles estão no mesmo sentido, a gente soma. Se eles estão em sentidos diferentes, a gente subtrai, tá? E aí, a gente vai montar um sisteminha. Se a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza dá 6, eu posso dizer que a velocidade do barco, na verdade, se eu jogar o 6 para lá, vai ser 6 menos velocidade da constante. E aí eu substituo na outra fórmula, que é a subtração. Quem é a velocidade do barco? Aí eu vou e coloco aqui, ó. 6 menos VCT. Menos VCT é igual a 2. Estou só substituindo isso aqui, tá, gente? E aí eu organizo. Menos com menos, soma e repete sinal.
E aí 2, esse 6 passa para cá, diminuindo, que vai dar o quê? 2 menos 6 menos 4. Multiplico por menos 1 para cancelar esse negativo aqui, tá? E eu posso dizer que a velocidade da correnteza vai ser 4 dividido por 2, que vai ser igual a 2, ok? E aí, se a velocidade da correnteza é 2, eu posso dizer que a do barco vai ser quanto? 4. E aí a gente tem a resposta, a letra B. Só voltando aqui para te mostrar a vocês. Letra B, velocidade 2 do barco e da correnteza 4, tá? E aí, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Mas aí, só recapitulando para vocês poderem fazer os exercícios, quais são as fórmulas que eu tenho que lembrar do movimento uniformemente variado, que vai servir para vocês lá na hora da questão. Lembrando que na ficha que eu anexei na sala do Google Classroom, tem o conteúdo na fichinha, um resuminho das fórmulas e tem os exercícios para vocês fazerem. Dei uma data limite para vocês entregarem e eu espero que vocês consigam fazer. Qualquer coisa vocês escreve dúvida lá, que aí eu vou estar sempre respondendo. Mas aí até agora eu tenho que lembrar a fórmula do sorvetão, são as principais fórmulas, tá? V0 vezes T mais 1/2, eita, tá horrível, 1/2 de AT ao quadrado. A fórmula da velocidade, que é o voat, ó, veja que todas essas aqui eu tô trabalhando com a aceleração e o tempo. Menos a de Torricelli, porque a Torricelli eu não vou usar o tempo. Então lembra disso. Se eu não tenho tempo, eu corro para a Torricelli para me ajudar. Velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Tranquilo? E aí, não esquece disso. Espero que vocês lembrem, espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, estudem, né? Estudem e aproveitem cada momento de estudo em casa, tá certo? Logo, logo a gente vai se ver. Até a próxima, gente. Obrigada.